Vozes é o tema da mensagem de hoje, 1 a Samuel capítulo 17, a partir do versículo 8. Uma mensagem simples, rápida, mas que eu imagino que possa servir para balizamento. Você acredita que com uma voz alguém pode ganhar uma guerra? Eu vou te provar que pode. E se Deus não intervém, Golias tinha ganho totalmente a guerra sem ter feito coisa alguma, um só tiro, uma só facada, apenas usando sua voz. Uma pessoa uma vez me disse: ela me ofendeu. Se tivesse me dado um soco na cara, não tinha doído tanto. Tinha, que você não é da geração que toma soco na cara. Nós somos, dói. E não dói um dia só não. E o dente ficava mole ainda. Entendeu? E era uma época que ninguém queria ir para o dentista. Eu, por exemplo, meus dentes só arrancava com chave de fenda. Não se assustem. Era o que tinha. Esquenta lá, faz uma alavanca e aquele abraço. Era assim a vida da gente. Principalmente dos mais pobres, que era o meu caso. Entendeu? Mamãe bebia muito, a gente catava um pouquinho do mé dela lá, jogava no dente, jogava na boca assim, dava amortecida, infelizmente era o que tinha. Mas as palavras estão tendo um efeito que elas não deveriam ter. Por que as pessoas se ofendem tanto com a internet, por exemplo? Por que dizer que uma pessoa tem uma tal característica física ofende a pessoa mais do que a própria característica física? Porque é tão importante e tão dolorido. Tem uma coisa demoníaca que eu acho muito engraçado. Eu já caí muito nisso, não caio mais. Acho que não caio mais. Indireta. Por que indireta dói mais que direta? Qual é a lógica? Eu sei que era para mim. Você quer que seja para você? Porque jamais a palavra pode ter poder de fazer algo contra alguém que não a recebeu. A palavra só tem poder de fazer algo contra alguém, a palavra comum, o português, o vernáculo, estou dizendo, não a palavra de Deus, se você aceitar e acolher aquilo que foi dito a teu respeito. Então nós estamos vivendo uma época em que as pessoas se sentem ofendidas por internet. Quem inaugurou isso? Foi as fake news? Não, foi Golias. Golias foi o melhor a respeito disso. Golias foi o bom. Vamos falar um pouco sobre ele. Golias parou, era uma guerra, lembre-se. Do lado de cá estavam os filisteus alistados, prontos. Do lado de lá, o pessoal de Israel, preparado para a pancadaria. Ninguém estava preocupado se ia morrer ou não. Vamos para o pau aqui e acabou. De repente, alguém resolve tomar a frente da batalha. O cara não tinha mais fim. Era uma coisa monstruosa, mais ou menos desse tamanho. E ele toma a frente da batalha. Então veja só que impressionante. Israel tinha menos medo do batalhão de filisteus do que de um só filisteu. Então Golias percebe a fraqueza. Desculpa fazer isso com vocês, eu não gosto, às vezes faço de propósito. Repita: percebeu a fraqueza. Qual é a sua fraqueza? O que é que te falam que te tira do eixo? E se fazem, por que ainda tem esse poder? Não falo com a minha mãe, por quê? Uma palavra. Não falo com meu pai, por quê? Uma palavra. Irmãos, a palavra dita na ira, que suscita contenda, a Bíblia diz, ela não vem para normatizar a discussão. A palavra vem para terminar a discussão. Como é que funciona? Quando você está discutindo com alguém, você fica pensando: eu não quero mais discutir, então eu preciso dar uma flechada só. Então geralmente vem uma palavra que não é exatamente o que a pessoa quis dizer, mas ela tinha certeza que ia ter o efeito que teve. E tem gente que não fala com o pai há 10 anos por causa de uma palavra.
Eu ouvi uma vez, numa discussão qualquer da minha mãe, ela disse: eu era o filho que eu era o filho que ela não quis ter. É óbvio que ela não falou isso, porque eu sou uma comédia. Ela tinha aborto assim como quem anda na rua. O único que ficou agarrado fui eu. E aí ela disse que eu era o filho que eu não queria ter. Eu digo: mas teve, vai ter que me aguentar agora até o fim. Naquela época não era tão ofensível. Eu não estou dizendo que nós devemos recuperar essa época, mas porque as vozes estão destruindo pessoas. Como você acha que mamãe falava com o filhinho? Bom dia, filhinho querido, mamãe fez comidinha para você. Come tudo. Não é come, agora é papa tudo. Você acha que era assim? Quem conhece aquela anedota havaiana de pau, se reconhece na voz daquela mãe. Ah, moleque! Estou apregoando que isso deve voltar? Não. Mas por que nós permitimos que nossa vida seja controlada pelaquilo que dizem? A respeito do nosso corpo, a respeito do nosso caráter, da nossa vida em geral. Por que as vozes e o diabo tem tido facilidade? Olha o que Golias faz. Veja se você se identifica nisso. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a guerra? Estão se preparando por quê? Ele não era o capitão, ele não era o general, não era o homem que deveria falar, mas ele era tão grande que ele sabia o efeito que isso ia causar. Alguém aqui lembra se Golias bateu em alguém de Israel? Sim ou não? Não bateu em ninguém, não fez nada, tomou uma pedrada e morreu. Mas ele usou a palavra, a força da sua voz, para a intimidação, e deu certo. Não sou eu filisteu e vocês servos de Saul? Escolha um homem para lutar comigo. Você sabe, tem gente que só sabe lutar em bando, né? Já viu isso? Ninguém quer chegar perto do bandido para desarmar. Depois que o bandido cai desarmado, você está vendo a câmera, começa a aparecer pé. É impressionante, parece um monte de gente com pé, pum, 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 chutando. Mas ninguém sozinho resolve. Por quê? Porque hoje ameaçar é capaz de infartar uma pessoa que não tem nada. A pessoa te assalta e fala assim: não liga para a polícia. Aí tu pensa: claro que eu vou ligar. Aí ele fala: eu sei onde sua família trabalha. Aí você: vou mudar daqui. Rapaz, o cara roubou teu celular. Você acha que ele pesquisou sua família? Mas o poder da voz, nós somos pessoas sensíveis demais às vozes que não deveríamos ser, e paramos de escutar a voz de Deus. O importante é o que Deus diz a teu respeito, e a Bíblia tem 365 promessas para cada dia do ano, para a tua vida. Cada dia do ano tem uma promessa de Deus para você. Isso é o que a Bíblia diz a teu respeito. Escolha um homem para lutar comigo. Era simples. Olha, pastor, era simples. Saul deveria aparecer e falar: não, nós vamos sair tudo na pancada aqui. Não é UFC, não é boxe. Mas o efeito foi reverso. Versículo seguinte: se ele puder lutar e vencer-me, tu vê que a palavra é coloquial. Se ele puder lutar, ele já encuca que quem está do outro lado não tem a mínima condição de lutar com ele. Então ele coloca duas frases em uma só: se ele puder lutar e me vencer, que são duas coisas que não são possíveis, nós seremos seus escravos. Olha, ninguém se oferece para ser escravo a não ser que tenha muita certeza de que ia vencer, amém? Nós seremos seus escravos.
Todavia, se eu o vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. E agora ele amplifica. Ele fala: estou desafiando todo mundo aí, mas quero que venha um. Pode escolher, aqui já está escolhido, sou eu. Quem de vocês se levanta como um guerreiro? A Bíblia diz que Jeová é um poderoso guerreiro. Você nunca esteve sozinho. Não importa o tamanho do gigante que te afronta, importa o tamanho do Deus que está sobre a tua vida. Manda um homem para lutar comigo sozinho. Versículo seguinte: e ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Lá na fala de Davi, mais à frente, que eu não tenho tempo de falar sobre ela agora, Davi fala: vocês não fiquem desmaiados. Davi não só viu eles atônitos e apavorados, mas os viu desmaiados. Você já desmaiou por causa de uma palavra? Você já pegou aquela radiografia e o médico só disse que viu uma manchinha, nada além disso? E você já saiu no caminho chorando e fazendo testamento? E quando chegou em casa lembrou que não tinha nada para deixar? Meu filho. Cristina, não tinha nada aí para deixar. Eu tenho de cair morto, eu tenho de cair vivo. Já? Por causa de uma voz. Você percebe que às vezes ameaçar uma pessoa é pior do que fazer mal para a pessoa? Isso é coisa velha. Meu irmão mais velho batia em mim, claro, mais velho, forte. Um dia eu falei para ele: não dorme, que eu vou te matar. Acabou. Eu era garoto, ele acreditou. Ele achava que eu era doido. Eu achava da hora que ele achava que eu era doido. Entrei na mente da criança. Falei: eu vou te matar. Pastor, o senhor está louco? Não, essa coisa do passado, sou crente, já mudou. Tinha os capeta lá no barraco, já foi, hein? Mas você já viu que pessoas ameaçadas às vezes sofrem mais do que uma pessoa que apanhou? Já viu isso? Vozes. Você já viu o estrago que uma rede social... Outro dia estava vindo um debate, Henrique, sobre cancelamento, mas eu ria. Duas pessoas influentes falando sobre cancelamento. Ah, mas eu chorava de rir. Que bicho é cancelamento? Alguém vai me cancelar no Instagram? Não vão acessar meu YouTube? Vão desabilitar o meu decrépito Facebook? Que bicho é cancelamento? De onde vocês tiraram isso? E já ganharam. Eles já sabem que a voz é muito mais importante do que a verdade. Dizer qualquer coisa é muito mais importante do que fazer alguma coisa. As pessoas estão apavoradas. Apavoradas por qualquer ameaça. A gente está com medo de falar. As vozes do mal dominaram a boca dos homens e mulheres de Deus, e alguns deles estão presos. Quero falar sobre alguns tipos de vozes. A primeira, a voz dos outros. Repita: outros. Quem são os outros? Por que eles têm tanta importância falando com a gente? Você já viu? Mas isso não é de hoje. Pega a história de Henry Ford, todos esses grandão, Bill Gates, você vai ver tudo isso na internet. Bill Gates foi reprovado não sei aonde. O jogador da seleção brasileira: eu fui reprovado em vários times. Mas a pessoa é reprovada, acontece, é da vida isso. Por que em vez de falar que foi reprovado em 7 times, não diz: fui aceito naquele, fui uma bênção, Deus me levantou ali, as coisas aconteceram, sustentei minha família, hoje eu estou aqui dando testemunho.
Mas a gente guarda a voz dos outros, sabe? Ah, esse não vai ser nada na vida. Você já viu os irmãos testemunhando isso? Você deve ter visto já no Rios, né? Aquela assim, me falaram que eu não ia ser nada na vida. E? Ninguém apostava em mim, também não aposto. Por que eu tenho que apostar em você? Male, estou escapando? Por que você quer essa aprovação toda? Ficar preso à voz do que os outros dizem? Pastor, tem muito disso, teu ministério acabou. Ai, não fala isso. Quem levanta é Deus. Quem tem controle é Deus. Tua vida está na mão de Deus. Que Deus quer te levantar agora, Deus vai te levantar agora. E se não quiser, não tem homem nenhum que consiga te levantar. Se Deus não quiser, não tem homem nenhum que consiga te derrubar. Se Deus te quiser de pé, glorificado seja o nome do Senhor. Para de ficar preocupado com críticas. É a geração mais preocupada com crítica que eu já vi. Esses dias eu vi o Silas Malafaia, que eu gosto muito, ele estava bravo lá. Parece que alguém falou mal de pastor e de padre, né? E ele é bem carinhoso para falar, né? Meu irmão! Fui ver o vídeo, né? Aquelas veias saltando. Meu irmão! Pega! Ei, quero que ninguém goste de mim não, já sou casado. Sou servo do Senhor. Minha vida está na mão do Senhor. Sou servo do Deus vivo. Críticas não vão nos importar. Agora as pessoas criticam. Ah, eu não gosto do pastor Luiz porque ele grita muito. Está aí que é uma verdade que você falou. Ah, o pastor Luiz é meio doido. Não é uma crítica justa. Se você me chamasse de doido, era mais justo. Por que a gente está tão preso a isso? A irmã falou para mim, eu não gosto quando a irmã fulana está cantando. Eu falei, está cantando para a senhora não, só precisa gostar não. Senta aí e adora a Deus. Uma frescuraiada, uma crítica, qualquer coisa que você fala, sabe, você não pode falar nada. Você tem que comer um arroz com 1,5 kg de sal, mas não pode falar que está salgado, a lágrima cai, você está morrendo. Mas você não pode falar nada. As pessoas estão presas às vozes que não são de Deus. Quem criticou? Aí tem música, os evangélicos entram nessa pilha do capeta. Agora os evangélicos vão me cancelar. Entra nessa filha do que começa. Quem me viu caído agora vai me ver. Me viu caído, não me ajudou. Qual o problema? Não tem obrigação nenhuma. Deus é comigo, acredito que Deus é comigo, ou não acredito que Deus é comigo. Deus tem o poder de me levantar. E se eu não me levantei naquele dia, não foi porque você não me viu, foi porque Ele não achou que era o tempo. Ficar preso à crítica de tudo, de todo mundo, preso à palavra, rejeição. Atendi há muitos anos atrás um advogado, falou assim para mim, eu não sei nem se eu te falo, eu queria tua ajuda. Eu falei, pode falar. Falei, esse cara matou alguém, né? Mas é muito pesado. Eu falei, não sei se te serve de consolo, eu só faço isso na vida, não tem um dia leve na minha vida. Fui rejeitado no útero da minha mãe. Falei, que importa? Tu lembra? Tu lembra dessa porcaria? Que importa? Já nasci, mãe, vai ter que me aguentar. Ó, nós aqui outra vez. Que importa? Não, é que eu fui, o profeta falou que não era para mim ter nascido. Não, irmão, o profeta mentiu. Naquele dia que o senhor nasceu, não é que não era para o senhor ter nascido, teve 1 bilhão de nego que não conseguiu alcançar. É ao contrário. Ninguém sabe explicar o porquê, no meio daqueles milhões de bichinhos correndo alucinadamente para ovular, tu que é molão igual eu, ultrapassou todo mundo. Ninguém sabe explicar isso. Tem gente aqui para morrer, de repente demora 30 dias. Para ter infarto fulminante é 2 meses. Assim, olha, estou estranho. O que você tem?
Não sei. Ah, você não está me dando atenção. Você não sabe. Então nós estamos presos a coisas que as pessoas estão falando. O cara não falava mais com a mãe, porque um profeta em Santos falou que a mãe dele o rejeitou no útero. Ué? Eu disse só uma pessoa, vou te fazer uma pergunta. Você mamou? Ele olhou para mim, mamei. No seio da sua mãe? Sim. Pouco importa o útero, meu filho. Umas coisas, a gente fica preso a críticas de peso, de altura, de classe social, de todas essas coisas. Nós estamos presos. Então não ouça a voz dos outros, meus irmãos. Escolha aquilo que você quer ouvir. Se for uma crítica de amizade, construtiva, fora as manipulações. Agora é pesado que eu vou falar em manipulações. Amigos manipuladores, que te manipulam pela voz, porque já conhecem a sua fraqueza. Como é que a gente consegue viver? Se a gente ouve todas as vozes, mas a que importa, nós não levamos em consideração. Qual é a voz que te importa essa noite? Por um minuto glorifique o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Aleluia! Tem uma outra voz perigosa. Essa é pesada, hein? A sua voz. Tem gente que só aceita a própria opinião. Não é assim que eu penso. Não é assim que eu vejo. Não existe só a sua voz, meu irmão. Não existe só o seu desejo, não existe só o seu sonho. Para que Deus cumpra os seus sonhos, você precisa lembrar que tem gente do seu lado que sonhou também, e que divide cama com você, e que divide vida com você. Desvaloriza todas as opiniões que são contrárias. Só quer fazer a coisa do seu jeito. É uma voz soberba, arrogante, prepotente, que tem feito você viver muitos anos só dando cabeçada, porque você só escolhe fazer aquilo que você quer. A vida não é feito de nós temos escolhas a nosso favor. Não, a vida no Senhor é feito de, às vezes, escolher com dano seu. Às vezes você se machuca para alguém sair vivo. Às vezes você está quase morto para que outra pessoa tenha vida. É sobre dar. Aquela opinião do meu jeito, desse jeito, não sei. A minha visão é outra. Eu sou pastor, cá entre nós que ninguém nos ouve. Eu acho que se eu falar aqui no microfone ninguém vai ouvir, né? Que eu já ouvi de irmão aqui. Pastor, minha visão não é essa. Imagine se a gente fizer um painel para todo mundo colocar a visão de igreja. O que será isso aqui? Um Frankenstein espiritual? É que eu não gosto de barulho na igreja. Eu oro assim. Mas aí senta do lado do pastor Júlio, que já dá um glória, a pessoa já sai do céu, já não sabe nem onde está, já quer ir embora. Fala, dor minha labirintite, meu ouvido, Deus não é surdo. A graça do evangelho é viver a graça. Nós somos diferentes, mas o Senhor nos iguala. A nossa vontade não é importante. Então a gente fica preso à voz dos outros, fica preso à nossa própria voz. Eu acho que Deus não me chamou para isso. Eu acho que eu não vou conseguir. Eu acho. Quer saber? Deus nunca perguntou o que você acha. Ele está dizendo, eu sou contigo. Quer dizer, eu estou em você. É Emanuel, quer dizer, Deus conosco. Emanuel é muito mais do que Deus conosco. Quer dizer, Deus entrelaçado em nós. É como se fosse a estrela de Davi. Quem já viu a estrela de Davi de 6 pontas? Mais ou menos assim, Pai, Filho, Espírito Santo. O primeiro triângulo. O segundo triângulo de cabeça para baixo.
Trindade divina em pé, de cabeça para baixo, triunidade humana, corpo, alma e espírito, eles entrelaçados. A Bíblia diz que o seu nome seria Emanuel, quer dizer, Deus conosco, Deus em nós, glorificado seja o nome do Senhor, aleluia. Não vai ser do seu jeito. Um dos maiores evangelistas desse século chama-se Benny Hinn. Eu tive com ele na Califórnia. Ele era gago. Agora você imagina um pregador gago. Você imagina que difícil é. Ele podia olhar para ele mesmo dizendo: não dá. Ah, quer cantar comigo? Ah, está de graça, né? Vou cantar. Imagina a estrofe. Quem já viu um disco de vinil? Porque Deus, porque Deus, porque Deus, porque Deus, porque Deus, porque Deus, porque Deus. Aí vem Deus, te pega, abre a tua boca, te exalta, faz coisa grande, porque Ele não se importa com quem você acha que é. A sua opinião nesse momento não é tão importante quanto a opinião dele a teu respeito. Ele sabe quem você é, da onde você veio. E se mamãe te rejeitou no ventre, a Bíblia diz: eu te escolhi no ventre, glorificado seja o nome do Senhor, aleluia. Esse negócio de rejeição, irmãos, eu não vou entrar nessa seara, porque eu tenho um psicólogo aqui, o doutor, mais de um. Rejeição tem a ver com fase, meus irmãos. Não é que às vezes a pessoa não quer o filho. Você imagina, você está lá, pô, não aguento nem pagar o aluguel, não sei o que e tal, voltando do serviço preocupada, o aumento não veio, muito pelo contrário, descontaram 1.000, e agora esse mês não vai fechar, desce do ônibus, começa a vomitar. Aí fala assim: amor, aí fala: calma, eu vou dar um jeito, nem fala nada, eu vendo meu carro se precisar e tal, tô grávida. Aí você quer que o cara fale: quando eu saí de casa hoje, era tudo que eu queria saber. Não, às vezes dá um baquezinho. Às vezes você fala: aquele meu último pão vou ter que repartir. É a vida. Mas aí você nasceu, com dores você nasceu, com divisão de arroz você cresceu, com recursos, o seu sapato foi às custas de muitos sapatos que mamãe e papai não compraram. Sua roupa às vezes veio às custos de roupa íntimas rasgadas que a tua mãe usava. Meu irmão, para de ter opinião a respeito de tudo. Vamos ouvir a opinião de Deus, vamos ouvir a voz de Deus. Não se deixe comandar por voz estranhos, não se deixe comandar por sua própria voz. Deus tem o controle, Deus sabe o que está fazendo e te escolheu no ventre. Se para os outros você não é ninguém, para Ele você é filho. Bendito seja o nome do Senhor. Você pode glorificar o nome dEle, você é filho. Quero falar sobre a voz do diabo. Não vou dar muita atenção para ele, vai ser o período mais curto da mensagem. Tem uma coisa que o diabo faz bem, pastor, não é um elogio não, uma constatação. É falar sobre merecimento, meritocracia. Pode ver, você começa a ser abençoado, já vem ele e fala: você não merece. Ai, não mereço. Não mereço tanto. Achei que não era para mim. Graça é favor e não prêmio. Graça não tem a ver com meritocracia, tem a ver com amor expansivo e infinito do Senhor. Então não deixe o diabo dizer quem você é e o que você é. Eu lembro que eu fui dar uma aula de evangelismo, e nessa aula de evangelismo eu aprendi com o meu mestre, meu discipulador, o Cid Alves Carneiro, está no Japão agora, acordando. E ele dizia o seguinte, sempre para nós:
Sempre, 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 sempre. A primeira coisa que o diabo fará quando você encontrar com ele é arrumar um jeito de te acusar de algo perdoado. Como assim? Deus já te perdoou de qualquer coisa. Então, se você fez uma coisa errada, a hora que ele se manifestar na vida de alguém, ele vai dizer: você, enfim, foram expulsar demônio de uma mulher, e o menino foi lá e falou: sai! O diabo virou para o menino e falou: você quer me expulsar? Você não fez isso lá onde você morava no Nordeste? O menino ficou assim, deu um passo para trás. O diabo cresceu e ainda deu um tapa na cara do menino. Nós expulsamos e mandamos embora. Cheguei para uma menina dando aula de evangelismo e falei para ela: você tem medo de alguma coisa? Ela falou: tenho medo que fique rosnando. Eu falei: então é o seguinte, você precisa curar seu medo agora, porque é exatamente o que vai acontecer. Entramos na favela em São Vicente, se manifestou, virou para ela, saiu correndo. Está correndo até hoje, nunca mais vi. O diabo sempre será, presta atenção, é importante, você pode escrever em algum lugar? O diabo sempre será o espelho dos seus medos. Ele sempre vai espelhar os seus medos, senão não é diabo. Então, quando ele falar com você, ele só vai falar sobre os seus quartos secretos, dos quais você não quer tocar nesse assunto. Ou você entende que você já está perdoado, glorificado seja o nome do Senhor. Você foi perdoado ontem, você está perdoado hoje, e a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. O perdão de hoje nem precisa amanhã, porque amanhã tem outro, e depois amanhã tem outro, e a cada dia no palco da misericórdia de Deus se renovará um perdão sobre a sua vida. O nome disso é graça. Aí você quer falar a palavra de Deus, já vem alguém: você? Aí você aceita. Não ouça a voz do diabo. O diabo, guarde, isso é muito importante. Se alguém puder postar essa frase: o diabo sempre vai espelhar os seus medos. Eu tenho medo de cantar. Já pensou se eu estou cantando e começa a dar problema no som? Que passa o microfone e começa a microfonia. Então, uma série de áreas da sua vida, ele vai espelhar os seus próprios medos. Quem vai dar arma para ser atacado por ele é você, vai te manipular. E outra coisa que o diabo faz: coloca em dúvida o que Deus tem na tua vida. Será? O que não fez até agora? Por que não te curou? Ei, deixa eu falar. Olhem para mim que é grave agora. Pessoas morrem, diga amém. Nós vamos morrer, diga amém. Nós não vamos morrer velho. Tem coragem de dizer amém? Alguns vão morrer velho, e alguns vão morrer com um ano, alguns vão morrer com os meses, alguns vão morrer na barriga, alguns vão morrer, sabe, fazendo uma coisinha aqui, né? Vai desligar ali já, uma fumacinha. Essa igreja é maravilhosa porque ela é 4D. Consegue soltar aí tudo? Eu pego na garganta, solta, saindo fumaça do negócio ali. Desligou tudo ali? Pega lá um extintor se precisar, vê lá. Põe uma cadeirinha ali e manda o extintor. Se precisar eu pego na garganta. Passou. Passou aí, gente? Não, né? Parou? Desligou a energia? Tá bom. Você tem a honra de congregar numa igreja. Caiu água hoje ali. E agora saiu fumaça do negócio, que caro para burro. Essa igreja aqui é real. Aqui o fogo cai, aqui a água cai, aqui tem água do Espírito, aqui tem fogo do Espírito. É real. Aleluia. Aqui, quando alguém falar que o fogo cai, leve a sério. Quando alguém falar, leve a sério, tá bom? Diz aí que você não pensou que a igreja ia pegar fogo de novo. Vamos fazer uma enquete agora. Vamos lá.
Quem pensou que a igreja ia pegar fogo, tem a coragem, levanta a mão. Pegou? Então só o diabo. Também a gente nem gosta dessa luz barata aí, né? Coisa de 40 mil. Voltando, já perdemos a atenção demais no culto. E quando alguma coisa tenta tirar a nossa atenção no culto, é porque algo tem em Deus para nós. Você pode glorificar o nome dele? Uma coisa que o diabo faz, você precisa entender, coloca em dúvida. Você, mas não é você. Sabe quem é você? Você é templo do Espírito Santo. E se você é templo do Espírito Santo, olha só que loucura. Lembra que eu falei que o pastor da igreja era louco? Agora eu vou provar. Lembra que eu falei que o pastor era doidão? Então eu não sou meio doido, vou te provar. Se você é templo do Espírito Santo, você já não é você. Você é o que Paulo diz, já não vivo mais. Já não vivo mais eu, mas Cristo, bendito seja o nome do Senhor. Aplaude e glorifique o nome do Senhor, aleluia. Reclamei tanto do cheiro de café pregando, que eu tenho que sentir cheiro de queimado pregando. Só Jesus na causa, viu? Outra coisa que o diabo faz, te diminui. Você é pequeno, você não pode, você não consegue, você é muito nova para estar filmando, você é não sei o que. Você desafina quando canta. Todo mundo desafina quando canta, para começar, hein? Eu semitono sempre, é uma marca fantástica do meu ministério. Eu consigo semitonar falando, mas eu adoro o Senhor, amém? Adore ao Senhor. Então nesse momento aí, glorifica o Senhor. Não importa o teu tamanho, não tem a ver com você, tem a ver com o que Deus quer fazer com você. Glorifique, exalte, 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 exalte a Ele. Dê tudo que você puder, aplauda, glorifica, enalteça. Não se permita ser desvalorizado, não se permita ser diminuído. Aleluia! Você não é pequeno, Ele é grande, Ele é grande. A Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele toda adoração, aleluia. O diabo fica louco, porque ele quer que você acredite que você nada é. Você não é e eu não sou, mas Ele é, e nós estamos nele, e Ele em nós. Ele vai nos levar a lugares altos, a lugares distantes para fazer a sua obra. Nem começou, diga para o teu irmão, nem começou. Nem começou, diga para ele, nem começou o que Deus vai fazer contigo. Mas tem gente que tem um passado ruim. E agora nós temos um problema. Quem está filmando, posso descer? Só para te atrapalhar? Temos um problema, uma coisa chamada passado. O que é que você fez no passado? É isso que ele vai fazer no presente. Às vezes o diabo fica martelando a respeito do seu passado. Às vezes usa seu esposo, sua esposa, usa pessoas perto de você para martelar a respeito do seu passado. Eu, quando estava pregando no Peru, um homem me agarrou na saída e falou: sabe quem sou eu? Eu falei: sei. Aí ele começou: em 1600 e pouco eu fiz tal coisa, em 1700 e pouco eu fiz tal coisa, a guerra tal estava metida, eu matei não sei quem. Foi falando, e o pastor me puxando. Eu falei: calma, pastor. Quando ele terminou, eu falei: você terminou? Falei: agora, já que você falou do seu passado, eu quero falar um pouco do seu futuro. Você vai arder no lago de enxofre e de fogo. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, amém? Então quando o diabo começar a falar do teu passado, lembra o futuro dele. Não aceite acusação.
Quando ele falar do passado, lembre-se do futuro dele, amém? Então, meu irmão, o que você fez, acabou. Tem como voltar atrás? Tem como voltar atrás? Então se perdoa, porque o Senhor já te perdoou. E o diabo está perdendo poder sobre a tua vida nessa noite. Para terminar, a voz de Deus. Quem viveu um incêndio aqui nessa igreja e sente esse cheirinho, não tem como lembrar nossos dias de glória. Eu lembro daquela canção, nem duvidar, pois eu já vi. O que a voz de Deus diz para nós? Primeiro, Deus incentiva, repita, incentiva. Então, se, meu irmão, o diabo não vai te incentivar. O diabo não vai te incentivar. Deus incentiva. Esse nego, tem uma conversa no evangelho, pastor Claudionô. Deus está irado. Você consegue imaginar Deus irado e o mundo vivo? Já ficou irado? Já ficou irado? A senhora já ficou com aquela TPM que a senhora falou, eu sou o demônio? Já não? Ou a senhora nunca chegou a esse nível de TPM? Se o seu marido fala, a senhora quer matar. Se ele ficar quieto, a senhora também quer matar. Se ele sair de casa, a senhora quer matar. E quando ele voltar, a senhora ainda persiste com esse assunto. Uma bela andropausa, meu irmão. Deus está triste contigo. Quem já ouviu isso, levanta a mão. Imagine a cena, Deus num quarto, todo acabrunhado, todo caído. Quero saber de mais nada. Não me dá nem atenção. Está na balada de novo, esse desgraçado, esse miserável. Quando a Bíblia, ou quando qualquer coisa da Bíblia fala sobre tristezas e coisas parecidas, é a linguagem humana. Deus, que é divino, está exercendo a linguagem humana para falar com humanos. Quem está entendendo? Como é que Deus vai dizer, vai falar com você? Não entristeçais o Espírito Santo. Diga, falei para não deixar ele triste, está lá o Espírito Santo virado para a parede. Figura de linguagem, está dizendo, não entre por esse caminho, você vai perder a minha comunhão, e não é por mim, é você que está escolhendo isso. Não escolha esse caminho. Então Deus incentiva. Esse é pentecostal, já começou no... Deus renova. Amém? Deus abençoa. Deus fortalece. Está fraco, Ele te fortalece. Deus te valoriza. Não importa quem você é, Ele te chama de filho, igualmente chama o próprio filho, aleluia. Deus te motiva, Deus relembra da onde você saiu e já te avisa aonde você vai chegar. Deus celebra as tuas vitórias, bendito seja o nome do Senhor. Jesus perdoa e não acusa. Se dos nossos pecados Ele não lembra mais, é justo eu dizer que o mal que o pastor Júlio acabou de me fazer, um exemplo hipotético, pastor Júlio, é só o primeiro? Presta atenção que é muito pesado. Eu vou encerrar um pouco mais cedo, porque esse cheiro está muito forte, tem criança aqui dentro, né? A gente não quer comprometer os odores dos nossos nenéns. É justo eu dizer, sim ou não, que se o pastor Júlio me fez algo agora, que ele já tinha me feito, que estava perdoado, é justo eu dizer, você fez de novo? Ou é justo eu dizer, foi a primeira vez? E agora enrosco com vocês para terminar. Que dizem vocês? Por que o casamento dá muitas vezes errado? Ele sempre faz a mesma coisa. Mas já não houve perdão e conserto? Ele sempre faz a mesma coisa? Ele renova aquilo que ele faz? Ou ele está fazendo pela
primeira vez. Perdão é entender que tudo recomeça, e Ele te perdoou, e para Ele é como se fosse a primeira vez. Teu passado já foi borrado, apagado, glorificado seja o nome do Senhor. Quero convidá-los a estar de pé para a gente orar. Irmãos, não se preocupem com isso não, que a nossa equipe já vai ver. Deve ser o fio ali, né, de contato. Oi? Água. Meu Deus, eu falo pra vocês, essa igreja é maravilhosa. Nós trocamos tudo, tá vendo esse buraco aqui, ó? Trocamos a calha por uma calha maior, para nunca mais cair água. O que caiu no aparelho? Água. Vai chegar um tempo que a gente vai vir de guarda-chuva para o culto. Vai vir na minha igreja experimentar uma sensação nova. Lá é fogo puro, é água. Eu quero orar por você. Eu quero orar com você e encerrar esse culto. Senhor, que a tua bênção seja sobre a nossa vida. Nós rejeitamos todas as vozes do mal contra nós. Tudo que vem para depreciar, para envergonhar, para diminuir, tudo que vem para atrapalhar, caia por terra agora em nome do Senhor Jesus. Que a glória do Senhor seja sobre a nossa vida, e eu saio daqui totalmente renovado, aleluia. Que a mão forte do Deus vivo esteja sobre nós, que a glória de Deus esteja sobre a nossa família, que o carinho de Deus esteja sobre a nossa casa, que a mão forte de Deus esteja sobre a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, mudança total. Eu quero a voz de Deus sobre a minha vida, em nome do Senhor Jesus, amém?